vinheta, né? Eu acho que vai dar certo manter. Hoje nós temos mais uma live com o professor Adílio, professor de latim, história da língua portuguesa, mitologia, língua grega, linguística sul-siriana e por aí vai. Ele já está aqui conosco aguardando, certo? Então, sem muitas delongas, eu vou chamá-lo para a gente já ir fazendo as nossas. Vamos ver se ele aparece aí. Professor Adílio. Professor Adílio. Enquanto nós aguardamos, vamos aqui aos algumas opa, eu acho que pronto, agora vai dar certo. Vejamos. Professor Adílio. Opa, agora vai dar certo. Maguis, tudo bom? Boa noite, Magister Adílios. Boa noite. Meu som tá chegando bom aí? Ah, ótimo. Pessoal, avisem aí se o som do professor Adílio tá tranquilo para vocês, certo? O meu é secundário. O importante é o som do professor Adílio. E aí, professor, estamos agora fazendo uma novidade, né? Tentando uma vinheta de abertura. Não sei se você chegou a escutar. Eu escutei, eu só não fiz a ligação. Morte sua que não entrega a idade. Porque eu digo, não pode ser o que eu tô pensando. É o que você está pensando. É uma versão que uns amigos meus compartilharam num grupo de WhatsApp. E eu achei muito bom. Virou toque no meu celular. E aí, quando foi na terça-feira, baixou o santo, tive essa ideia, eu coloquei, eu gostei. Eu acho que vai ficar. Onde é que você encontrou, rapaz? Isso é música. Mas tem um grupo no YouTube chamado Os Barbichas. Não sei se você já ouviu falar. Conheço. Eu tenho certeza que o cara que faz essa versão é desse grupo. É um alto, magro, né? Obviamente com barba. Né? Aí todos os instrumentos, no vídeo que eu achei do YouTube, todos os instrumentos é ele que toca. Ele gravou e fez a sobreposição, né? E colocou a versão para inglês. Poxa, que legal. Certo dia eu Ficou estava aqui ouvindo, sabe o quê? Aquela musiquinha do Pegasus. muita. Peraí, delas. Dos Aí cavalos. tem várias versões. Desde Guardiões do Universo, onde vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E também tem aquela Exatamente. basta elevar o cosmos do seu coração. Isso. Aí se entrega na cidade, viu? Não, a Nossa, minha do balão mágico entrega bem mais do que essa do. Cavaleiro Zodíaco é da década de 90, meu cara. Balão é, mágico, aí. um balão mágico era muito bom. Era no tempo que as coisas que a gente assistia que valia a pena. Hoje em dia tem umas coisas que, sinceramente, aquilo passa longe de cultura. Eu ainda sou do tempo de gostar da TV Colosso. Nossa! Sabe, o engraçado, Agir, é que uma vez eu estava conversando com a minha esposa aqui, né, indignado, porque o pessoal falando, eu tô me sentindo muito velho, eu nasci no final do século passado e tudo mais, em 1998, 1999, aí eu fiquei pensando, meu Deus,
Eu tô no quarto decênio já, né? Então, ficar calado. Quando alguém me pergunta de quantos anos eu tenho, eu digo, eu sou do lançamento de Fred Krueger. Pronto. E, geralmente, quando eu dou aula, eu digo assim, no meu tempo, em 1900 Adão e Eva, em 1900 lá vai bolinha. Olha quem já está ali, a professora Sandra. Seja Sim, bem-vinda. Estou quero ver. tentando aí ver uma data com a professora Sandra, quando ela tiver mais à vontade de tempo, para que a gente possa fazer aí uma webconferência, alguma coisa assim. Dali, Viu que já eu tô entrou? um bom tempo aqui tentando ver se eu consigo trazer ela de novo para uma segunda. Viu? Boa sorte aí para você. Não, mas eu sou paciente. Eu espero por ela até dezembro. Doido para comemorar a gente começou em abril, aí março, maio, junho, já estamos iniciando o quarto mês de live já. Não, eu percebi. Teve algumas que eu não consegui acompanhar, porque foram muitas. Assim, eu não sei como é que você... Qual é a sua preparação, mas assim, você tem um pique muito bom. Eu estou colocando minhas webconferências em média de 15 dias, 20 dias de uma para outra, e você consegue fazer, às vezes, as coisas simultaneamente, assim, até duas por dia eu já vi. É, acontece. Às vezes é preciso um jogo de cintura grande, mas no final, né, como diz o Fernando Sabino, no final dá tudo certo. Se não deu, é Não, porque não com chegou. certeza. Olha, E a também, receptividade é muito grande. uma vez, uma colega minha da Unilab chegou para mim e perguntou. E depois uma outra aqui do Pimenta perguntou a mesma coisa. Por que eu não transformo essas lives em um projeto de extensão? Sim. Eu cheguei a pensar nisso. Eu realmente cheguei a pensar nisso. Só que o que acontece? Ela tá tão bom do jeito que tá, assim, uma coisa assim agradável, uma coisa bem livre, sabe? Assiste quem quer, eu convido quem quer, eu faço do jeito que eu quero, sem aquela obrigatoriedade, aquele compromisso que dá uma certa leveza. Sim, Eu, eu creio que dessa forma realmente está sendo mais espontânea. Tanto é que a gente fica, pelo menos eu fico, de vez em quando olhando seu perfil, para ver qual vai ser a próxima. Aí, inclusive, eu gosto de compartilhar, indicar para meus alunos assistirem. E assim, está sendo, de certa forma, eu sei que está sendo desgastante para você, porque realmente consome muito do seu tempo, a sua preparação, suas leituras que você tem que fazer para cada momento desse, mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o retorno é muito grande, porque muitos alunos estão assim a ver navios, ou nem ter navios para ver, e está sendo uma oportunidade de estudo. Então, é muito bom. Eu inclusive, corri e encontrei uma versão diferente da Teogonia, fui reler para ver a diferença dela em relação a essa edição que você tem. Inclusive, eu vi aí que você colocou a versão da Martin Claret, que é boa, mas ao mesmo tempo eu queria uma outra para ver a diferença da tradução, para ver a diferença do conteúdo, se realmente tem ou não. Então, assim, é uma maneira da gente estudar, da gente pensar. Está aí num momento difícil, mas ali, firmes, estudando, fazendo ciência, publicando, produzindo, isso é muito importante. e colaborando com as outras pessoas, né, Agir? Eu compartilho daquela ideia de que conhecimento é como água, certo? Água parada, o que acontece com água parada? Apodrece, né? Dá mosquito da dengue. Sim. Pois é, nem peixe de aquário aguenta água parada por muito tempo. Né? Então, Professor a Emerson Cardoso, sabe o que ele diz? tem que estar correndo o tempo todo. Então, o conhecimento da mesma forma. Isso. O professor Emerson diz assim, que conhecimento só é conhecimento se for partilhado. Então, eu concordo muito com essa máxima dele. Estou vendo aqui a professora Margarete, o Lívio acabou de entrar, eu estava ali falando com ele no WhatsApp, a Luísa, estou vendo aqui, então assim, já está chegando uma galera boa de professora Célia. E assim, eu acho assim que sua iniciativa, ela vem em bom momento. Tanto é que está incentivando outras pessoas. Eu ainda não tive coragem mesmo de ficar produzindo lives, porque eu sou envergonhado. Pode não parecer, mas eu sou. No YouTube parece que eu me solto um pouco mais, porque
eu consigo interagir mais. Mas aqui no Instagram eu ainda estou um pouco meio preso. É difícil não ficar nervoso, apesar de que você sabe que a gente em sala de aula a gente se solta, mas aqui você fica meio travado. Mas vale ressaltar que esses elogios todos, que você está colocando, né, ele bate e volta, porque você também está com uma produção muito boa. Eu tenho visto bastante, nem sempre dá certo acompanhar suas webconferências, né? Eu fiquei louco para participar do seu curso sobre Soulcy, do seu mini curso sobre Soulcy. Achei ótimo, ótimo mesmo, porque muitas pessoas têm um grande preconceito com relação a Soulcy, sem ao menos conhecer ele de fato, porque, aliás, conhecer as diversas facetas de Soulcy, né? Porque Isso. tem os... Eu fiz aquele curso tentando direcionar aí os primeiros estudos para os alunos do primeiro semestre. Porque, assim, eu tenho muitos alunos de Campos Sales ainda que estão lá no curso, que foram meus alunos do primeiro semestre, os de Missão Velha. Então, são alunos que estão ávidos pelo conhecimento. Então, assim, eu pretendo ainda fazer algumas webconferências. Temos aí, dia 13, uma muito especial, você sabe muito bem. Então, assim, eu acho que vai ser uma oportunidade de muitos alunos conhecerem realmente o que é o latim vulgar. E, assim, o professor Lívio e o professor Joselma, a gente já está combinando, eu acho que a gente vai incluir você nessa jogada, que é fazer uma webconferência sobre mitologia, mas pelo YouTube. Uma webconferência aí de umas 2 horas, cada um tem 30 minutos para falar sobre muitas coisas, porque hoje seria impossível a gente tratar de tudo. E uma das coisas que eu acho interessante, por exemplo, na mitologia, é o efeito digamos assim, da catástrofe, o efeito drama, o efeito, muitas vezes, conflitante. Então, os deuses no Olimpo, eu costumo falar isso. Terror e piedade, né? Que é como dizem os estudantes, os estudiosos do teatro helênico, né? O clássico junção do terror e piedade. E já tocando nesse assunto, né? A gente prazer, Lívio, é todo meu. A gente já poderia iniciar a nossa conversa aqui, né? E com uma pergunta muito básica, né? Já que você falou em mitologia, né? Essa ideia e tudo. O que é que lhe atrai tanto na mitologia? Claro, nós que gostamos de estudos clássicos, de língua latina e tudo, né? Para a gente seria uma pergunta meio estranha de se fazer. É a mesma coisa que perguntar para um chocolatra se ele prefere um bolo de chocolate ou um bolo de milho, né? Mas às vezes é importante a gente comentar para as pessoas abrirem os olhos, né? O que é que lhe atrai tanto na mitologia? A Bem, ponto de você estar sempre tem buscando 5 motivos. 5 motivos. O primeiro deles é que eu cursei letras, mas minha vontade inicial era cursar história. Então, eu tinha uma paixão, e sempre tive uma paixão, pela história da antiguidade. Quando se fala na Grécia e Roma, essa paixão já veio desde o ensino médio. Quando tinha as aulas de história, até mesmo as aulas de geografia, quando se falava em Mesopotâmia, deuses da antiguidade. Então, isso já era, para mim, uma coisa assim, sabe, instigante, gostosa. Então, o primeiro motivo é esse, meu gosto pela história. E o segundo ponto é porque eu sempre tive uma paixão muito grande pelo fantástico. Por exemplo, eu trouxe aqui, inclusive, só para mostrar que é difícil uma pessoa não ter assistido ainda, mas quem ainda não viu, Fúria de Titãs 1 e 2, claro que tem uma mentira muito grande aqui nesses 2 filmes, mas que vale muito a pena você ler e tentar assistir para que você descubra o que de fato na adaptação fílmica é verdade em relação à mitologia. Porque talvez o maior problema seja esse. Para os gregos, nunca existiu mitologia. Rápido, Adílio. Isso que você mostrou são as versões recentes, não é aquela antigona, não, é? Não, é a versão recente, isso. Essa aqui é a versão recente, que tem o Liam Neeson e vários outros atores. Então, assim, para mim, e quem sabe sobre a história sabe muito bem,
que a mitologia, como nós entendemos hoje, é muito diferente da concepção grega. Para eles, não era mitologia. Para os gregos, isso era religião. Isso era uma crença. E essa crença era muito forte. Então, quando eu penso na mitologia, eu penso muito na teologia. E, por exemplo, tem uma questão que é muito bela, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, que se fala, por exemplo, na ida do apóstolo Paulo em várias regiões entregando as cartas, aquelas questões bem teológicas mesmo, das divulgações das cartas do apóstolo Paulo. Pelo que eu sei, há uma interpretação de que ele chegou na Grécia e ficou surpreendido que na cultura helênica havia um espaço para o Deus do estrangeiro. Então havia um espaço na Grécia Antiga para um Deus que não era o Deus conhecido deles, porque os gregos sabiam muito bem que havia mais deuses no mundo do que eles sabiam contar. Então, acho que essa questão também cristã, judaico-cristã, mitológica, elas têm uma relação muito forte. E eu, por incrível que pareça, eu tive a vontade de ser padre. Tá aí o Lígio que sabe disso. Eu queria ser padre, mas quando me disseram que padre não podia ter filhos, não podia casar na igreja católica, isso me deu um conflito muito grande pessoal. E eu acabei não entrando, porque eu ia entrar no seminário, eu tinha uma vontade muito grande, eu vivia na igreja, eu participava de grupo de oração, eu sou de Brejo Santo, da igreja do Monsenhor Demerval, então assim, tem muito disso. Outro motivo que me faz gostar da mitologia é o próprio fato da mitologia ainda despertar a curiosidade. Então, quando você pensa hoje no mundo helênico, quando você pensa hoje nas divindades gregas, isso causa um espanto muito grande, causa um furor. Por exemplo, quando a gente pensa que para os gregos o mundo está nas costas de um ser. Tem um titã, Atlantis, que para o grego até hoje ele segura o mundo nas costas. Isso é uma punição de Zeus que talvez seja uma das piores punições que ele podia ter guardado para um titã. Você ser obrigado a segurar o mundo pela eternidade. Então, isso para mim também é muito interessante. E por último, a razão é que eu consigo e gosto de conectar a mitologia da antiguidade às minhas aulas de latim. Então, isso é uma ponte de despertar o interesse do aluno sobre as histórias antigas. Então, eu consigo, por exemplo, tentar trazer aí um mito, um personagem, os nomes gregos, latinos, para a aula de latim. Então, isso, de repente, causa um certo interesse, causa uma boa motivação para os meus alunos. Então, são esses pequenos motivos. Muito bem, muito bem. E motivos muito bons, e de fato, a mitologia, ela é como... Ela é, na verdade, o que a gente, muito do que a gente sabe da mitologia, ou do que a gente tem dentro do senso comum e tudo mais, não deixa nem... É muito menos do que uma ponta de iceberg. A gente tem os aspectos literários, os aspectos filosóficos, os aspectos históricos, como você mesmo disse, que isso para eles não era, era a realidade dele, certo? Às vezes, quando a gente que é de uma cultura monoteísta, né, hoje uma cultura monoteísta na atualidade, é estranho para a gente entender como é a visão do mundo, por exemplo, de um hindu, né? Que tem uma perspectiva toda politeísta, né? De várias divindades, entre aspas, divindades, subdivindades, divindades magnas e por aí vai. Ou até mesmo, como eu já vi em algumas pessoas, olharem com maus olhos quando você está assistindo um desenho animado japonês, né, em que, como eu assisti uma vez um desenho animado japonês, um anime que tinha um personagem que era padre, né, e eles tratavam toda a religião católica, que era a religião católica mencionada naquele momento, de uma forma assim como se fosse
de espíritos, vários deuses, ou alguma coisa assim, sabe? Menos mais próxima da realidade, digamos assim, porque é próprio da realidade, do modo como eles veem o mundo. Né? Então, é muita coisa que a gente pode ver e estudar. Eu digo muito com os meus alunos, geralmente um dos mitos que eu menciono muito em sala de aula é o do Minotauro, né? Sim. Com todos o seu antes, durante e o depois, né? E o que ele representa, porque o Minotauro, na verdade, é o resultado de um ser mitológico com a cabeça de animal e o corpo de homem. Ou seja, é o resultado de quando o ser humano deixa os seus instintos animais acima da razão. O resultado são monstruosidades que a gente vê por aí. Né? Como antípoda, a gente poderia colocar o centauro, que é o inverso. Né? E os centauros, a cintura para cima é um homem, da cintura para baixo é um cavalo, ou seja, a razão se sobrepondo ao instinto. E aí os centauros, geralmente, dentro das histórias mitológicas, eles são curandeiros, são professores, são grandes mestres, e por aí vai. Sim. Agora, tem uma coisa que, assim, isso me incomoda muito, porque as pessoas, por exemplo, quando você fala hoje de mitologia, alguém de repente chega para você e diz assim, mas mitologia não é só mentira? Todos os mitos gregos, eles não são invenções, não são criações de Homero, na Ilíada, na Odisseia, e depois que foram recontados por Hesíodo, em Teogonia? Mas aí, nessa visão de achar que o mito é mentira, cria-se essa relação de mito e mentira, as pessoas esquecem que a Ilíada e a Odisseia são do século 8 a.C. As pessoas esquecem que a Teogonia de Hesíodo, ela é de um tempo, e eu tenho aqui um trechinho aqui que eu acho muito interessante, estava lendo sobre isso, quando eu estava lendo aqui a tradução, que é a tradução do Torrano, ele diz assim, que olha que interessante, ele diz que os estudiosos designaram uma época arcaica para a produção de Hesíodo. E detalhe, é um poema. Teogonia é um poema. Então ele veio de uma cultura que ainda era oral. Isso é pré-escrita. Isso é pré-moeda. Isso é pré-polis. Então, a obra em si, ela veio antes de toda uma constituição das cidades antigas, como a concepção que nós temos hoje de polis grega. Então, é como se Hesíodo e Homero fossem construtores, são chamados inclusive de aedos, né, os poetas, eles construíram o mundo a partir de um relato oral. Então, a gente não pode ficar dizendo que o mito é mentira se a gente pega uma concepção hoje nossa. Da mesma forma como a mitologia pode ser entendida como uma mentira, uma criação, para o grego, se fosse falar para ele da existência de um Deus, ele também não acreditaria. Ele diria que é uma mentira. Da mesma maneira que para a gente, uma vaca é um animal comestível, para o povo da Índia e de outras religiões, a vaca é um animal sagrado. Então a gente, muitas vezes, acha que o nosso umbigo é o ponto de referência do mundo. Então, nós não teríamos a visão teocentrista. Eu inventaria aqui o neologismo, seria umbiguista. Não é um bandista não, tá, gente? É umbiguista. É como se o centro do mundo fosse o próprio umbigo, e não é assim. Existem outras culturas, existem outras religiões. Para vocês terem ideia, quem estiver assistindo pode pesquisar isso, existem mitos, existem mitologias de várias outras nações do mundo. Sim. Se a gente pensar aqui na cultura egípcia, nossa, é uma infinidade de divindades, e essas divindades, até hoje, elas causam efeito. Por mais que muitos sejam católicos, sejam protestantes, sejam chamados de cristãos e tenham Deus como único, mas a gente tem que saber que existe toda uma humanidade que não tem essa visão. Basta você pensar no budismo.
Se você pensar aqui no povo islamista, por exemplo, no povo islâmico, a visão que eles têm de Jesus é diferente da visão que o cristão tem de Jesus. Então, eu fico preocupado muito porque as pessoas, às vezes, são muito extremistas com um ponto de vista e querem que todo mundo aceite esse ponto de vista único. Então, são visões... eu prefiro pensar assim. Todas as religiões são possíveis a partir daquela cultura. Agora, se minha crença é no Deus único, isso é minha crença. Isso é minha fé pessoal. Mas não a que eu deva... Por exemplo, eu tive um momento na minha vida de dar aulas para um aluno ateu. E assim, foi uma experiência muito boa, muito proveitosa. Porque eu não podia colocar para ele minha visão de mundo. Ele não colocava a visão dele de mundo para mim, a gente se dava muito bem, e até hoje nós temos um respeito muito grande um pelo outro. Porque eu nunca critiquei ele pela forma como ele pensa. E ele também não para mim. Então a gente tinha uma relação, e temos uma relação muito boa, porque a gente não fica tentando colocar a concepção pessoal, a concepção de religião ou de não religião que um tem para o outro. E assim vai, eu tenho colegas como o professor Joselmo, que o professor Joselmo, ele é um monge, eu sempre digo, ele é um monge budista, adventista e também é judeu. Então, o professor Joselmo, ele é poli, não politeísta, mas ele é poli no sentido de, dentro dele existem várias visões, e todas as visões convivem com ele, e ele entende todo mundo, respeita todo mundo. Eu tive vários colegas de outras religiões, eu tive alunos de outras religiões, eu orientei trabalhos de outras religiões. Então, assim, é uma questão mesmo de você ter um olhar, ter mais respeito pela religião do outro, pela forma de pensar do outro. É isso. Muito bem. E focando aqui no nosso ponto, né? Já que o tempo urge, né? Porque Saturno a todos devora, né? Sim. E pegando essa deixa, né? Ou se você preferir Cronos, não tem pena de ninguém, né? Vamos à titanomaquia. Pois é, eu fiquei me perguntando, quando você me propôs isso, como é que eu falo da titanomaquia sem descarregar uma série de animais, de seres, tudo mais, de uma vez. Então, por exemplo, eu fui assistir de novo esse filminho aqui, Imortais, e assim, eu tenho só uma crítica ao filme Imortais, como eu tenho uma crítica à Fúria de Titãs. Eles esqueceram o princípio básico dos deuses. Um princípio. Eles são imortais. Então, como é que você vai assistir um filme que o Deus morre? Começa por aí. Então, quando a gente pensa na titanomaquia, é preciso pensar, primeiramente, no seguinte ponto. Então, se eu olhar para aqui em algum momento, é porque eu estou com minha tela aberta, porque se de repente alguém fizer uma pergunta, eu já vou ficar aqui de olho. Então, quando a gente pensa sobre a titanomaquia, o primeiro ponto a se pensar é o que seria exatamente essa guerra de titãs. O porquê. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na história da criação dos deuses, quando temos aqui na Teogonia, ele vai deixar claro nesse poema que temos os deuses primordiais, os primeiros deuses. Então, quando se diz que no mundo havia o caos, esse vazio, mas não era um vazio, nada, era o vazio que transforma. Desse vazio que surge a terra, a Gaia, e dessa terra ela gera o céu se torna aí um filho e esposo da terra. E é interessante que a gente, quando lê o texto do Hesíodo, a gente tem essa visão de que a terra ela é envolvida pelo céu. E quando a gente olha para o mundo e a gente vê a terra, a gente vê realmente o céu cobrindo toda a terra. Então isso é muito interessante, isso é muito evidente. E aí tem aquele aspecto que seja, digamos assim, colocado como um aspecto sexual. Porque o céu, ele constantemente
derrubava, deixava cair o seu sêmen sobre a terra, que era a chuva. Então, nesse processo de fecundação, tem que ser visto dessa maneira, ele fecundava a terra constantemente. É interessante que na terra ainda havia um lugar que deve ser entendido como Deus, como uma divindade, que é o Tártaro. E além disso, dos deuses primordiais, o Torrano deixa muito claro que são 4, porque ele coloca o Eros. O Eros como um amor que une o céu e a terra nesse movimento de um sobre o outro. Começa daí a sair filhos. Só que tem um problema nisso. Quando se diz que o céu ele começou a gerar filhos com a terra, ele tinha ódio pelos filhos. Isso é muito estranho, mas é verdade, pelo menos no mito. Que esses filhos, para ele, não eram filhos que ele amaria. Ele tinha, talvez, um medo, porque quando diz assim, que a visão dele era uma visão turva, uma visão preocupada, é porque ele tinha essa preocupação de que um deles tomasse o seu trono. E foram nascendo filhos e mais filhos, e filhos e filhas. Então, temos os titãs e temos as titaneidas. Então, tem várias palavras. Inclusive, eu estava vendo aqui sobre essa terminologia, quando coloca esse nome, então, titãs para o masculino e titanides ou titaneides para o feminino. Então, as filhas do céu com a terra eram potentes, tinham muita força, tinham um poder muito grande. Interessante que nessa linhagem primeira, essa primeira fase, nós temos um filho, e esse filho já nasce ruim. É Crono. Ele já nasce sem prestar. Aí imagine só, o pai, céu, começa a esconder os filhos para não deixar ele ver nem a luz do dia. Nascia um filho, ele escondia. Nascia um filho, ele escondia. Ele não queria esses filhos vendo o mundo. A mãe de Crono, chega para os filhos e diz o seguinte: quem é que vai acabar com essa bagunça? Quem é que vai acabar com isso? Quem é que vai pôr um fim nisso? Porque eu não aguento mais. Meus filhos, ele está enterrando dentro de mim. Ele colocava o filho praticamente dentro dela de novo. Porque ela era toda a terra. Então ele enterrava o filho novamente para ele não ver a luz, em grutas, em partes dela. Ela sentia dores. E aí eu acho interessante, eu estava relendo aqui a tradução, essa versão aqui é muito bela, essa é uma versão bilíngue. Então o grego está do lado, espelhado. Então vocês que têm um amor pelo grego, vocês vão poder ler o livro, e de um lado é grego, do outro lado é português. Uma tradução muito boa mesmo. E aí ele fala que quando a mãe chega para o filho, a mãe terra chega para o filho, Crono, ele diz com toda a certeza: eu prometo que vou resolver. Eu vou dar um fim nele. Mas como um fim em um Deus eterno, imortal? Então, Crono se esconde na espreita. Ele tem uma espécie de machadilha, assim, machado. É o chamado machado dentado, ou foice dentada, porque ela realmente era muito forte. E ele fica ali na espreita. Então, quando vem a noite, o céu vai encobrir a terra, ele não conta nem de 1 até 3. Ele pega essa foice, ó, castra o pai. Pega o órgão e joga para trás. Não olha nem o que foi que ele arrancou. Para a modernidade, é colocado que Crono arrancou os testículos do pai. É colocado assim. Colocou, pelo menos no texto que a gente vê por aí. No entanto, quando eu fui ler aqui essa versão, a tradução aqui não usa a palavra testículo. E eu fiquei surpreso. Aqui é colocado como o próprio pênis do pai. Então é o órgão genital mesmo. Então ele não arranca, não é só o testículo, ele arranca o todo. E quando ele joga para trás, aquele sangue pingando, caindo na terra,
Cada pingo daquele gera filhos. E o próprio órgão do pai cai dentro do mar. Do órgão começa a sair uma espuma. E essa espuma gera uma filha, Afrodite. Afrodite nasce do órgão do pai. Só que não é uma fecundação natural, é uma fecundação forçada. Ela nasce da espuma do órgão dentro do mar. E Afrodite é essa deusa da sensualidade, sabe, da lascívia, da paixão, uma coisa assim bem, bem erótica. Então tem tudo a ver. Ela nasce do órgão do pai. Então, nós temos aí, algumas pessoas colocam como usurpação de um trono. Então, Crono usurpa o trono do pai. E aí existe uma coisa que é interessante na mitologia grega. Nada de mal que você fizer, ou que um Deus fizer, vai ficar impune. Haverá uma volta. Então, isso é muito grego. Você fez o mal, você vai pagar com o mal. E pode ter certeza que esse mal vai vir a galope. E não vai ser coisa assim. Crono. E aí, gente, eu peço permissão a quem está lendo as mensagens aqui, que espere só um pouquinho para depois eu poder pegar as perguntas, mas quem está assistindo, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Isso é pesado. Crono tinha uma irmã chamada Reia. Sabe o que ele faz? Ele fica com ela, toma ela para si como mulher e começa a fazer filho nela, mesmo sem querer filho. Ele queria só copular. Só copular. E Reia começa a ter filho. Tem um filho, tem um segundo, tem um terceiro. E não é filho qualquer não, gente. É Hades, é Poseidon ou Poseidon. Existem duas formas de dizer, Poseidon ou Poseidon. Claro que tem gente aí que vai chamar como os cavaleiros zodíacos, como diz Emerson. É Poseidon. Mas tudo bem, a gente fica com Poseidon. Então, o sexto filho, imaginem, é o próprio Zeus. Então, o sexto filho que vai nascer, Reia já está com uma tristeza muito grande. Sabe por quê? Porque cada filho que vai nascendo, Crono pega e come. Pega e come. Mas esse comer, gente, tem umas figuras, inclusive a gente usou aqui umas figuras do deus Crono, Titã, comendo os filhos. Mas tem um detalhe que é importante. No texto aqui, a tradução para a palavra comer é colocada como engolir. E não como comer mastigando. Então, as figuras, as imagens, elas são colocadas com Crono arrancando os pedaços do filho, inclusive a cabeça. Mas no texto do Hesíodo não é bem assim. É colocado como engolir. Então, ele abria a boca e engolia o filho inteiro. Isso é muito importante e vocês vão saber o porquê que ele não comia os pedaços e se engolia. Então, Reia, preocupada, ela já sabia. Poxa, todo meu filho, o Crono engole, ele vai engolir o sexto. Aí o que é que ela faz? Ela pega um pano, ela encoeira o filho, olha que interessante essa palavra, usar o coeiro, né? Ela encoeira o filho, e coloca de lado, aí pega a pedra, encoeira também. O filho ela esconde e leva para uma gruta, se não me falha a memória, em uma região bem específica da Grécia. E ela pega aquela pedra enrolada e dá para Crono. Talvez a criança fosse tão pequena, nem chorou, ele pegou assim e fez, ó, engoliu também. Ficou ali satisfeito, estava feliz. Todos os seus filhos tinham sido engolidos e pronto. Só que o porquê que ele fez isso? Porque ele tomou o trono do pai. E tinha uma profecia que foi dita justamente pelos seus pais, o céu e por Gaia, que ele seria destronado do jeito que ele destronou o pai. Ou seja, ele ia receber o mesmo pagamento. Então, com medo de perder o poder, ele faz isso. Ele come os filhos. Mas aí, gente, como Zeus sobreviveu, Zeus vai ser alimentado, Zeus vai crescer, Zeus vai se tornar um Henry Cavill daquele, sabe? Musculoso, cheio de
peito forte e ainda tem poder de raios. Olha só. Zeus não vai contar a conversa. Vai partir para cima de Crono com sangue na boca, com raiva, com desespero. E aí, gente, nós temos a titanomaquia nesse processo, nessa batalha entre Cronos e Zeus. Só que nesse meio termo aí, a gente tem que entender que Zeus tinha outros filhos, Zeus tinha irmãos. E esses irmãos estavam onde? Dentro de Crono. Então ele pega uma porção, uma droga, é colocado inclusive assim, uma droga, e dá forçadamente a Crono, e Crono é obrigado a cuspir os filhos de volta. Por isso que ele não comeu pedaços. Ele engoliu, então ele estava dentro dele. Ainda estavam vivos, porque, gente, Deus é imortal. Então ele não pode ser morto. Ele estava vivo dentro de Crono. Então, quando Crono cospe, cospe todo mundo de volta. Cospe Hades de volta, cospe Poseidon de volta. E aí, imagina só, um monte de filho cuspido. Não teve jeito, gente. Todo mundo se juntou contra o pai. E Zeus está lá batalhando. Só que Zeus não contava com detalhe. Havia mais filhos do céu, só que esses filhos, esses titãs, eram ruins. Não eram tão bons quanto o próprio Crono, que já não prestava muito. A verdade é que a batalha ela vai se estabelecer entre Zeus, os irmãos do Olimpo, e os titãs com Crono. Tem dois personagens na história em relação a Crono que vão, digamos assim, ser nomes importantes. O primeiro deles é Atlantis, que vai estar à frente dessa batalha e vai pagar caro por isso, que é segurar a Terra pelo resto da eternidade. Mas tem um outro que eu queria ler para vocês, um detalhezinho que é muito massa. Eu estava lendo aqui um texto que é Mitos das Origens, Rios e Raízes, de José Ribeiro Ferreira. E ele faz aqui uma descrição, desse personagem. Adilho, eu estava... Sim? Pois bem, vamos fazer aquela... Antes de você apresentar para a gente esse novo personagem aí, vamos fazer aquela rápida pausa antes que o Instagram corte a gente pela metade? Pode ser? Sim, pode. Aí é como eu digo, eu tenho dito, né? É rapidinho, é vapt-vupt. É só Volta. o tempo, de sair, salvar a live e voltar. E aí, essa figura aí que você está fazendo a maior propaganda, que está pra gente aí. Vamos ver, prometendo muito o que dizer, né? Sim. Vamos indo aqui. Mas até já.